Nos acréscimos, apoio BR Pré-Vetuários. Seu futuro, nosso compromisso. Salve, salve, muito boa noite, seja bem-vindo à RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui pelos canais 24 e 524 da NET em todo o estado. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, que também você nos assiste à vontade em qualquer lugar do Brasil e do mundo, sem fronteiras para a sua audiência em nossas plataformas digitais, seja em nosso site rdctv.com.br, também em nosso perfil no Twitter, em nosso canal no YouTube, especialmente em nossa página do Facebook, em facebook.com/rdctv digital. Estamos ao vivo agora, 9 horas e 3 minutos. Seja bem-vindo ao programa que fala somente de dupla Grenal, um programa feito de torcedores para torcedores. Você, gremistão, você, coloradaço, tá no lugar certo, fica com a gente vai junto até as 10h30 da noite, repercutindo mais uma rodada do nosso Campeonato Gaúcho, agora quartas de final do Campeonato Gaúcho, todo mundo sorrindo, todo mundo feliz da vida, porque ontem o Internacional bateu o Novo Hamburgo no estádio do Vale por 2-0 com 2 gols muy bien hablados em espanhol pela dupla, né? O uruguaio Nico Lopes, depois um golaço do argentino Sarrafiori. A gente vai repercutir muito esse jogo do Inter e também hoje a goleada do Grêmio, né? Que não quis saber de brincadeira e atropelou o Juventude em Caxias do Sul, em pleno Alfredo Jaconi, por nada mais, nada menos do que 6-0, com direito a boa atuação do Luan, bela atuação do Luan, eu diria, com um golaço também, o primeiro gol do Diego Tardelli, e teve gol até do Marcelo Oliveira, pra gente repercutir nessa noite aqui no Nos Acréscimos, que está no ar. Você acabou de ver no começo do programa aqui o nosso convidado especial, né? E eu já informo aqui oficialmente, infelizmente nós não contamos mais em nossa equipe com a querida DJ Sharon Vieira, que abrilhantou Nos Acréscimos durante alguns meses aí conosco, uma grande profissional, talentosíssima e também uma amiga querida que a gente ganhou, mas como boa profissional que é, recebeu uma proposta muito legal para sair do Brasil, inclusive. Além de comunicadora, ela também é modelo e vai ficar uma temporada em Londres, lá na Inglaterra, desfilando, fazendo muito sucesso. Então a gente lamenta pelo Nos Acréscimos, mas ficamos felizes também demais em ver o crescimento profissional dela, que está voando aí, literalmente, né, indo lá para a Europa. Então um beijão para Sharon. E hoje o nosso convidado especial aqui para comandar as picapes sonoras do nosso Nos Acréscimos e também trazer a nossa interatividade, trazer a sua participação. Claro, não dispõe da beleza da Sharon, mas é um baita profissional, é um amigão nosso, DJ, que faz o maior sucesso na noite de Porto Alegre, em todo o Rio Grande do Sul. Já esteve conosco como debatedor e hoje como DJ, né, no seu exercício da sua função profissional, comandando as picapes. Seja bem-vindo, DJ Denis Puz. Boa noite, brother. Boa noite, muito obrigado mais uma vez o convite. E vamos aí tocar muita música boa, a interatividade no Instagram e no Instagram não, no Facebook, no WhatsApp. Isso aí, manda aí um recadinho aí, que eu vou ler tudo aqui. Maravilha. O Denis, né, que é gremista assumido, tá sorrindo demais hoje, né, Denis? 6-0, né? Não deu nem pra acreditar. Maravilha. Bem-vindo então com a gente, obrigado. Denis. Obrigado pela presença. Vai rolar aquela sonzeira bacana e também trazer a sua mensagem, a sua participação em nossos multicanais de interatividade. Tá valendo a sua participação lá no Facebook, como eu já disse. Você vai comentar à vontade, compartilhe, mande o link nos grupos de WhatsApp, nos grupos de gremistas e colorados pelo Facebook e mande a sua opinião, que o Denis vai nos apoiar aí, trazendo a leitura, trazendo a sua participação, porque você propõe o debate, você cadencia o jogo aqui no nosso campo do Nos Acréscimos pela sua RDC TV. Você participa também pelo WhatsApp, o número vai surgir aqui na sua tela, o nosso RDC Zap, para você interagir à vontade conosco, também valendo no Twitter, enfim, várias possibilidades de você interagir com a gente no nosso Nos Acréscimos. E agora, aquele momento especial em que a gente apresenta os nossos convidados da noite ao som dos hinos mais lindos do futebol brasileiro. E a gente começa com o hino do Grêmio, que jogou hoje e que goleou o Juventude por 6-0. Belíssimo hino composto pelo mestre Lupicínio Rodrigues. Até a pé nós iremos. Solta o som aí, por favor. Hino do Grêmio Futebol Porto Alegrense. E ao som do hino do Grêmio, a gente vai apresentar aqui os nossos convidados dessa noite. Tá rodando o hino? Tô sem retorno aqui.
Maravilha. O hino do Grêmio Futebol Porto Alegrense, não é esse, mas está valendo, daqui a pouco o pessoal vai tocar. Eu apresento os nossos convidados gremistas aqui nessa noite, começando pelo meu lado esquerdo, ele que já é parceirão nosso, está sempre com a gente aqui, contribuindo demais com as suas opiniões qualificadas, com o seu conhecimento enquanto conselheiro, enquanto torcedor ativo aí do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Cristiano Costa, bem-vindo. Obrigado, Júlio, mais uma vez aqui hoje num dia especial, né? A Tricolor fez 6-0 no Juventude, Luan voltando a jogar, né? A torcida do Grêmio tirando um pouco daquela desconfiança que ficou do jogo do Libertad. Acho que agora o grupo entra nos eixos aí, as opções do Tassiano, Mateuzinho se firmando, dando essa opção para o treinador, né? Tardelli entrando, marcando. Eu acho que é isso aí que o torcedor queria ver do Grêmio, né? Foi uma boa resposta, uma boa partida. E agora o Tricolor acho que passa essa fase, já passou, né? Acho que imagino. E tem aí agora até o dia 4, se eu não me engano, 4 de abril, né? Para encarar o Universidade num jogo que vai ser decisivo. Com certeza. Bem-vindo então, Cristiano, com a gente. Cristiano, que é economista, né, profissionalmente, academicamente, entende muito de gestão e está muito bem acompanhado também por outro gestor, aí, inclusive agora com MBA em gestão de clubes de futebol, advogado, estreando conosco aqui no Nos Acréscimos, um grande amigo que a gente tem, um baita torcedor do Grêmio, doutor Elvio Henriquson. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Como o formato do programa exige que o debatedor venha devidamente fardado, isso. Né? Eu fui buscar uma das camisetas que eu mais aprecio entre as minhas, que é essa de 1994, onde nós nos sagramos aí campeão da Copa do Brasil, depois com essa camiseta também todos os jogos da Libertadores de 95 e o Campeonato Mundial, o vice-campeonato mundial lá de 95, onde perdemos nos pênaltis. Então essa camiseta é uma camiseta que é uma relíquia essa aí. É uma histórica. Todas as pessoas lá em volta da arena, quando eu vou a jogo, me fazem uma oferta, mas eu não vendo. Nossa, aí tem que ficar bem guardado, né? Com certeza, boas lembranças da torcida gremista nessa linda camisa, então, raiz aqui hoje do Elvio Henriquson, nosso convidado estreante do Nos Acréscimos. E agora a gente muda o lado. Não temos o hino do Inter, mas eu vou apresentar aqui na sequência os nossos convidados colorados também com a gente aqui nessa noite do Nos Acréscimos, que também estão felizes pela vitória do Internacional, que está muito bem na Libertadores e que ontem bateu o Novo Hamburgo por 2-0 no Estádio do Vale. Começo pelo meu lado direito, aqui com ele que é parceirão nosso do programa também, está sempre colaborando com a gente, grande Fabrício Berto, o homem que está sempre certo. E aí, Júlio, tudo bem? Tranquilo? Prazer, meu amigo, meus amigos, Nos Acréscimos. Um abraço aqui pro Wagner, pro Cristiano, pro Elvio, né? Vamos fazer um bom debate aí, né? Falar de futebol, falar do Inter, falar do Grêmio também. E, enfim, tô aí. Muito obrigado, como sempre, pelo convite. É um prazer, uma honra estar com vocês aqui. A gente se agradece, nosso parceirão Fabrício Berto, hoje muito bem acompanhado por outro coloradaço, que é um amigão nosso, que a gente está negociando há tempo esse passe dele aí, é disputado, para estar com a gente, mas hoje está nos dando aqui a honra da sua parceria. Ele que toca um trabalho muito legal, né? O fundador aí de um projeto que faz o maior sucesso na web já há muito tempo, que é a Rádio Inferno. Começou com um blog, né? Se o céu é azul, o inferno é meu destino. Um amigo de longa data, Wagner Jung. Boa noite, bem-vindo. Tudo bem? Como é que vamos? Tudo certo? Tranquilo e sereno? Tudo bem, tranquilo. Um prazer estar aqui pela primeira vez. Não foi fácil me trazer aqui pelos compromissos que a gente tem pelos jogos do Inter, mas como deram uma folga no sábado, hoje consegui me fazer presente. E principalmente para mim é uma honra. Eu vi o projeto Nos Acréscimos lá no início, Exato. O projeto cresceu. Vou dar um spoiler dos bastidores, assim, né? Eu apresentei o Júlio, né, para trás, eu fiz questão. É um prazer estar aqui participando do programa. A gente tem uma história bem legal, né? Eu trabalhava na Rádio Grenal, fazia um programa nos domingos pela manhã e um dia a gente fez um debate lá que eu convidei o Wagner, né, como debatedor. O Wagner e o Paulo Vitor contigo na época, né? Do outro lado, o Juliano Brito e o Mário Godoy. Sim. E ali nasceu um projeto muito legal depois, né? Isso. Que foi expandido, que era a Rádio Íntia. Exato. E da Rádio Íntia nasceu Nos Acréscimos, né? Que foi uma ideia do André Flores, junto com o Fabrício Berto também. E depois eu tive o prazer de ser apresentado e a gente fazer parte do programa que hoje está aqui na RDC TV. Então, voltando às raízes hoje, né? Que ótimo, que ótimo. Fico muito feliz, tá? E ter participado um pouco dessa história também. Com certeza, show de bola. Bem-vindo, Wagner, prazer Valeu, obrigado. te receber com a gente aqui no nosso Nos Acréscimos pela sua RDC TV. Compartilha a nossa live à vontade aí, galera. Vamos
compartilhando e comentando, porque a gente tem muito assunto para falar. E eu começo falando justamente sobre o Internacional, que jogou primeiro, que jogou ontem contra o Novo Hamburgo lá no Estádio do Vale. Estive trabalhando lá no jogo, inclusive. Parecia um pouco truncado o começo do jogo, né? Bola bastante disputada pelo meio-campo. O Bolívar, que está se mostrando um bom técnico, né? Competente, conseguiu armar bem a defesa do Novo Hamburgo. Mas depois, eu diria que na individualidade, especialmente do Nico Lopes, que para mim foi o destaque do jogo, e do Sarrafiori, que entrou muito bem, o Internacional garantiu uma vitória importante, uma vantagem aí para se classificar para a próxima fase do Gauchão, né, Fabrício? É verdade, Júlio. Eu acho que foi um jogo, né, bem truncado. O Novo Hamburgo, né, jogando em casa, tinha que tentar fazer um resultado, né? Então ele marcou muito forte, muito alto no começo do jogo. O Inter esteve melhor, mas não teve oportunidades, né? Então, e o segundo tempo começou mais para o Novo Hamburgo, né? O Inter, né, um pouco devagar no início do segundo tempo, mas aí quando o Odair colocou um meia armador em campo, o jogo se desenhou diferente, né, cara? Então, mesmo o time sendo alternativo, a gente está vendo os lances ali, agora os gols, mesmo sendo alternativo, a gente sente falta do meia armador, precisa ter um meia armador, né? Então, quando entrou o Sarrafiori já deu uma mudada, assim como a gente viu quando entrou o Camilo no outro jogo contra o Novo Hamburgo. Verdade. Né, que já teve alguns lances diferentes, o segundo gol também tinha sido, né, jogadas rápidas de pifada assim no atacante. Então o Sarrafiori eu acho que fez a diferença também, né? E o Nico é a referência técnica do Inter, né? É o goleador do Inter nos últimos 2 anos, é o nosso melhor jogador, sem dúvida nenhuma, né? E aí, que bom, né, que o Sarrafiori pôde entrar e fazer esse golaço aí que a gente está acompanhando. Com assistência do Trellis, inclusive, que é um dos ídolos do Wagner Lund. Mais ou menos. A bola, eu acho, bateu na barriga do zagueiro ali, foi sem Mas se o querer. Renato fez barriga sucesso também fazendo vale, gol de barriga, Renato não fez sucesso fazendo gol de barriga, pronto, aí a assistência de barriga do Trellis. Aquela casquinha, né? De umbigo. Foi muito sem querer, né? Ó, o lance vai mostrar... Ah, não, agora tá repetindo o lance do Nico Lopes, mas eu vou um pouco diferente do pensamento do Berto, porque eu não consigo ver o Internacional jogando com o sistema com o meio articulador, tá? Eu sou contra o futebol moderno com enganche. Acho que futebol moderno, e aí passo também um pouco pro Grêmio, a característica do jogador ele tem que ser mais móvel, ele tem que ter mais velocidade. Eu acho que tá caindo de maduro o Poder Hellman tirar o William Potker e colocar o Sarrafiori, porque ele tem a potência para jogar verticalizando o lance pelos flancos e também tem a característica de poder arriscar um chute fora da área. Agora, como vocês vão ver o lance, ó, o Trellis vai tentar dominar e bate na barriga dele e o Sarrafiori faz um golaço. Acho que a característica do Inter, se der oportunidade para o Sarrafiori, que já soma o seu segundo gol como profissional, além de outras boas partidas, já tinha feito uma boa partida no primeiro jogo lá contra o Novo Hamburgo, e o William Potker, que agora teve uma lesão, né, não vai atuar. Eu acho que esse menino ele pode ganhar uma oportunidade. Eu li em algum lugar que a dupla lembra um pouco o Alex e D'Alessandro, né? Naquela época. Acho que com sua devida proporção, o Nico ele tem mais potência que o D'Alessandro em questão de velocidade, talvez um pouco mais de característica do drible individual, que o D'Alessandro ele é um enganche. Mas, na contrapartida, o Sarrafiori ele pode sim ser aquele menino que depois vai crescer com o tempo e virar um grande jogador. Não é à toa que o Huracan sentiu, né, digamos assim, sentiu o golpe e está recorrendo à FIFA pelo jogador, né? Não é um jogador comum e está se mostrando muito útil ao Inter. E eu quero destacar também, o Fabrício estava falando do Nico Lopes antes, no primeiro gol, ontem eu me surpreendi em ver o passe que o Nico Lopes recebeu de um jogador muito criticado, né, que tornou-se reserva do Internacional desde o ano passado, que é o Wendel. Sim. E o Wendel ontem mostrou uma qualidade técnica, a gente sabe que ele tem, né? Mas fazia tempo que não usava essa ferramenta. Exato. Não, o Wendel é um jogador muito técnico, né? Só que o que se cobra dele, ele, né, um pouco a velocidade dele, um pouco mais lenta, a parte defensiva, né? E o Iago tem jogado por ter mais força, por estar sempre, né, fazendo aquele vai e vem na lateral ali, que não é fácil. E aí num jogo que exija mais, talvez o Wendel sinta um pouco, né, se não tiver uma boa cobertura dos volantes. Esse é um grande debate, né, Beto? Exato, exatamente. É o grande debate. Então, por exemplo, ano passado ele jogou só o Grenal, jogou bem, o Inter focado, marcando forte, marcando alto.
né, concentrado no jogo, né, e numa sequência, será que o Wendel aguenta? Será que ele, enfim, esse é o debate, né, essa do Wendel nos últimos anos, essa né? palavra é a palavra que pode expressar sobre o Wendel. Será que o Wendel, consequência, ele não pode ser melhor que o Iago no momento? Porque eu tenho um problema que o Iago, ele tem uma potência física, falando de velocidade, falando de força, ele tem mais. O problema é que são 2 problemas que o Iago tem, no meu entendimento. O primeiro é o cruzamento para dentro da área, ele alça a bola, ele tem uma grande dificuldade de fazer isso, ele não tem um pé calibrado. E a recomposição dele, ele tem velocidade, mas ele parece meio perdido na hora de voltar. Então ele volta marcando a pessoa errada. Não é à toa que o Patrick ganhou a titularidade, e eu falo muito isso lá no programa da Rádio Inferno, o Patrick é uma babá do Iago. Né? Ele precisa alguém para marcar ali do lado. Quando não tem o Patrick, o Inter sofre. E não é por ser o Patrick, é por ser um jogador de característica mais defensiva, porque o Iago ele sofre demais. Então tem gols contra o Juventude, por exemplo, que o Cuesta tá mano a mano com o atacante, né? Outros momentos também. Então assim, o Iago é uma coisa de se refletir, que se realmente ele é titular do Inter, ou o Wendel, que já faz pela segunda vez uma boa partida, porque fez uma boa partida com o Novo Hamburgo, o passe pro Nico Lopes foi um golaço, se tu for ver toda a construção da jogada, o Nico Lopes toca de primeira, ele domina, pisa na bola, dá de cavado, o Nico corta. Então, esse sentido do Wendel versus o Iago, na minha concepção, o Wendel tá um pouquinho na frente do Iago. Talvez por experiência, mas aí tem a questão do menino. Dá a rodagem pro menino para ver se ele vai chegar. Mas aí ele tá 1 ano e meio tendo rodagem, né? Pois é, e aí... O Iago. E contra o River no Monumental de Nunes, será que o Iago, nesse grande teste, vai ter? Porque no Brasileiro ele falhou muitas vezes. Então, assim, é um debate muito grande. Eu acredito que o Odair, ele está trabalhando uma questão de grupo. Talvez o Iago perca a vaga, pode perder. Mas não vai ser de paraquedas, não vai ser o Wendel fazendo uma partida boa que vai ganhar logo de cara. Talvez esse teste do Wendel na lateral no Campeonato Gaúcho seja um pouco disso. O Odair já está um pouco receoso com o Iago, né? Isso também nos dá um alento. Se comentou, né, início do ano, temos que fazer contratações, Perfeito, precisamos de laterais. Olha, pela apresentação do Wendel, a gente já está debatendo o Wendel e Iago. Então, de repente, o lado esquerdo já está, não digo resolvido, mas a gente tem peças que podem ocupar esse espaço. Lembrando que o Zeca pode atuar ali também, né? Mas o Zeca nunca treinou ali, então eu nem Eu tenho medo dessa história do zagueiro que joga nos 2 lados, né? Que é do último zagueiro, desculpa, o lateral que joga nos 2 lados, né? O último lateral que joga nos 2 lados que apresentaram foi o PC Magalhães, e a gente sabe onde acabou, né? Ele jogava pros 2 lados e no fim não jogava em nenhum. E isso eu acho que é engraçado. O Zeca, na minha concepção, hoje, ele é até a reserva do Bruno, se a gente for ver nas últimas atuações, né? Se bem que ele foi bem contra o Novo Hamburgo, né? Mas o Bruno foi muito bem contra o Maré. Cara, é um debate que a gente vai ter. Em compensação, ainda tem o Emerson Santos, que pode jogar pela direita, fez uma boa partida contra o Juí, e é um excelente jogador de apenas 23 anos, destaque, é do Palmeiras, rescisão, enfim, na casa de 3 milhões de euros. E tem ainda o menino Heitor, né? Categoria de base, que pode surgir como uma promessa e crescer, como vários outros meninos têm surgido no Rio Grande do Sul. O Fabrício tocou uma palavra aqui antes de revezar, né, de utilizar vários jogadores, e eu quero já fazer um link com os nossos convidados do Grêmio, depois a gente vai mostrar os gols do Grêmio, que são muitos, né, a gente está processando ainda, mas para falar com vocês sobre essa importância do revezamento de jogadores. E hoje na coletiva do Renato, que a gente vai assistir mais além do programa também, ele destacava, né, a importância de você ter pelo menos 16 jogadores com condições de entrarem como titulares em campo e fazer esse rodízio, que até era uma palavra que se tornou pejorativa no passado aqui em Porto Alegre, na época do Aguirre, né? Eu diria que foi mal interpretada. Exatamente, porque quebrou um paradigma, né? Isso, a dupla tem 4, 5 competições no ano. Precisa ter grupo, precisa de jogadores, eles precisam jogar, eles precisam mostrar serviço para quando precisar eles estarem prontos. Cara, a concepção de rodízio, ela começa a se tornar equivocada quando tu não tem grupo suficiente para isso. E o Internacional de 2015, ele tinha suas falhas, né? Tu tinha na defesa, ele tinha Alan Costa, tu tinha Jefferson, tu tinha o reserva do Jefferson era o Arthur. Lateral da seleção, né? Dunga. Não, mas na época... Não, mas aí, Wagner, mas aí a gente tem que entrar no detalhe. Me silenciou até o fim do programa depois dessa. Mas aí a gente tem que entrar no detalhe.
vamos lá, na Libertadores 2015, o Alan Costa do lado do Juan fez uma boa Bom, mas Libertadores. O próprio Jefferson e o William assumiram a titularidade porque não tinha outro. Eles assumiram, a base assumindo o grupo, entendeu? Claro, aí veio o Jefferson e fez aquele gol que nos tirou da Libertadores na semifinal. Além disso, Mas eles fizeram uma boa Libertadores no início com peças bem prontas, encaixadas do lado dele. Jogar do lado do Juan... ajuda, né? Isso ajuda. Mas eu acho que o ponto principal foi o que tu falou. Pra tu fazer o rodízio, tu tem que ter pelo menos 11. Exato. Pra tu poder trocar, né? Então, quando tu só tem os 11 e os outros são, assim, reservas e que troca a peça e o nível cai, aí fica um pouco mais difícil de fazer rodízio. O que eu vejo hoje no Grêmio é uma dinâmica que não é de agora, que vem dos últimos 2, 3 anos e que quem está entrando num time minimamente organizado e que, se colocado ali numa posição diferente ou na sua própria posição, consegue render. Se nós voltarmos 2, 3 anos atrás, Fernandinho, Pedro Rocha e Everton na esquerda. Sim. Agora, o Grêmio está na iminência de repente perder o Everton no meio do ano, já veio o Tardelli. Tem o PP. Então tem 2, 3 jogadores que conseguem fazer uma ajudando, função. Né? Hoje o debate gremista, ele é... Até a atuação do Luan hoje era se o Jean-Pierre não mereceria uma vaga pro Luan tem vários debates, né? Por exemplo, pode adiantar o Luan e botar o Tardelli fazendo a função centralizada, que era o que ele, por exemplo, estava fazendo na China. Então o Grêmio tem alternativas. Pro lado direito tem o Marinho, tem o Alisson, tem o Montoya. Surgiu hoje o Tassiano na direita, né? Que surpresa o Tassiano, hein? Que evolução nesse jogador, Elvio. Foi muito bem. Agora, nessa questão do rodízio, eu trago um dado técnico. Eu tenho conversado com os médicos, fisiatras e pessoal de preparação física, eles trazem um dado interessante, que o jogador estaria preparado para jogar em altíssima intensidade, como são jogos da Libertadores, alguns do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, jogos assim que são mata-mata de alta intensidade, eles falam no número de 45, 46, 48 ao ano. E nós jogamos entre 70, 74, 75. Então a questão, quando eu vejo o rodízio, né? E falam, não, a gente tem que fazer um rodízio porque bota mais importante, menos importante. Eu acho que a questão física nessa hora, ela é decisiva. E tanto é que o Palmeiras nos mostrou o ano passado que com um plantel de praticamente 3 times titulares, o Palmeiras ganhou aquele campeonato que ele não priorizou, né? Ele priorizou a Libertadores, não conseguiu, porque em jogo de mata-mata pode acontecer, né? E nós saímos fora em 10 minutos, né? Tínhamos ganho lá e estávamos ganhando aqui, e isso aí faz parte do futebol. A Copa do Brasil também foi eliminado e ele acabou ganhando o campeonato de pontos corridos, porque ele é o que tinha bala na agulha para manter para fazer a troca de jogadores, né? E ter uma situação. Então, o rodízio, né, que falam, a questão é de origem física. Nós não temos condições. E outra coisa que os campeonatos, a nossa tabela exige, a questão de desgaste de viagem. O Barcelona aparece lá nos 70, 74, 75, entre os times que mais viajaram no mundo. Praticamente todos os times brasileiros são os times que mais viajam no mundo, praticamente todos eles. Isso aí ocasiona um desgaste também físico e atrapalha. Uma coisa é viajar meia hora, 1 hora de avião, outra coisa às vezes é sair de manhã e chegar de noite no hotel, e tanto é que está levando esses times em grandes competições a trabalhar sempre com fretado para tentar diminuir essa questão. Então a questão no rodízio do desgaste físico, para mim, é o que pega. Nós teríamos que modificar as tabelas, o tamanho dos campeonatos, né, para que tivéssemos menos jogos e mais qualidade dos jogos. O falecimento do Campeonato Gaúcho, que é um termo que já está começando a se usar, né, que o Campeonato Gaúcho está começando a degringolar, né, muitos clubes não priorizam mais o Campeonato Estadual. A TV não sei o ano que vem qual a TV que vai passar. Né? Então passa muito por isso. A responsabilidade de tu botar um time de qualidade em um campeonato e tu não desgastar com torcida, com fisicamente,
usando o exemplo do próprio Internacional neste ano, o Inter se preparando para a Libertadores da América, onde agora é líder do seu grupo, que tem River Plate, pintaram como, inclusive, o grupo da morte, começa o Campeonato Gaúcho perdendo, empatando e jogando contra times menores, mas fazendo quase um laboratório. Então, qual é o ponto, quando que começa a deixar de valer a pena o Campeonato Estadual para os clubes de maior expressão, como o Inter, Grêmio? Isso não está partindo só daqui, também tá acontecendo em Minas Gerais, está acontecendo demais. Não, mas o Campeonato Paulista ainda menos, né? Porque tem vários clubes e acaba sendo um grande teste, né? Tem São Paulo, se tu é o Corinthians, tem clássico contra São Paulo, clássico contra o Palmeiras, tem clássico contra o Santos, quer dizer... É difícil a gente conseguir mensurar qual é a dificuldade que tem os diretores de conseguir, os treinadores e diretores conseguir montar um time competitivo com várias peças que consigam rodar nesse Campeonato Gaúcho e não entrem em confronto à torcida. O Grêmio, se daqui a pouco não vence hoje do Juventude, está instalada uma crise. Mas tem uma outra coisa que tem a ver com os desgastes, se o campeonato tem o marketing, tem o apelo, que é o seguinte, a dupla Grenal, ela tá chegando num momento em que o segundo time é superior aos demais. E daí sim acabou. Porque daí tu pode fazer o alternativo, tu pode fazer o laboratório. Mas aí precisa de 2 times. Né? Não, mas o Grêmio e o Inter tem. Mas aí que tá, essa é a questão. O que eu tô dizendo é o seguinte, daqui a pouco puxa um PP, puxa um Patrick, puxa um Léo Chu, daqui a pouco o teu time de transição é o teu time do gauchão. Aí acabou mesmo o campeonato. Porque vai ficar muito claro, né, para o torcedor, que aquele campeonato é um campeonato para jogar com o time alternativo. Começou a acontecer isso, se tu for parar para ver. E também um pouco culpa da Federação Gaúcha. O modelo de campeonato muda todo ano. A taça do Campeonato Gaúcho, ninguém nem sabe qual é a taça. Todo ano tem uma taça diferente. E é muito longo. A valorização se fosse dos 2 grupos rapidinho, assim, ó, 3 semanas matava, os jogos tivessem maior relevância. A valorização dos fórmula clubes do interior é menor do que para os clubes da capital, né? Os recursos para os clubes da capital são melhores, as datas são transferidas por causa dos jogos dos clubes da capital. Quer dizer, são vários fatores que privilegiam 2 times que nem precisavam ser privilegiados, né? Talvez a fórmula possa ser mudada para começar antes, sem a dupla Grenal, que disputam Copa do Brasil, Libertadores da América. Os clubes do interior já começam a se preparar lá em novembro, no ano anterior. Por isso que acontece esse fenômeno dos primeiros jogos aí terem resultados mais positivos do que no final, porque eles estão mais preparados e a dupla Grenal está voltando das férias, né, e fazendo a pré-temporada. Mas se esse campeonato pudesse ser antecipado de maneira que os clubes do interior jogassem entre si e aí a dupla Grenal estaria somente numa fase mata-mata, já classificatória mais adiante, reduzindo. Isso eu acho que seria importante para a diminuição desses 74, 75 jogos. A minha tabela ideal para a dupla Grenal seria essa aí, exatamente. Eu acho que talvez possa acontecer esse debate em 2020, quando já está se anunciando que a TV não sabe se vai aportar o valor que aporta. Porque se a gente analisar o Gauchão, o Paulistão, todos os campeonatos, a maioria deles tem a mesma tabela, por causa das datas reduzidas, né? Pô, se a gente analisar, a dupla Grenal tem 2 meses e 15 dias de pré-temporada, digamos assim. Quem sofreu com isso foi o São Paulo. Teve que disputar uma pré-Libertadores com 15 dias de trabalho. Por exemplo, suponha que não tivesse o Gauchão. O que os clubes da dupla Grenal fariam? Poderia fazer amistosos, poderia fazer excursão. Poderia, inclusive, fazer excursão jogando no interior, né? Sim. Convidar o Cruzeiro para jogar em Pelotas. Aí tu levanta também uma pedra que é muito importante, né? O carinho do torcedor do interior de ter o seu clube do coração jogando lá, né? Que também é uma situação que traz uma certa dificuldade. Mas daí o Inter e o Grêmio vão lá jogar com reserva. Exato. E aí é pior, né? Mas tem um ponto importante dessa questão do rodízio que a gente estava falando, de ser usado o campeonato regional como laboratório para revelar ou reafirmar nomes como que foi citado aqui antes do Tassiano. Eu queria chegar nisso. O Tassiano e o Leonardo Gomes vieram do Boa Esporte, desacreditados, porque não tinham aquela grife de jogadores que vêm de um grande clube, demoraram para se encaixar. O Léo Gomes foi muito criticado no primeiro ano aqui no Grêmio, hoje, né, já é o titular, tem sido titular da equipe, e o Tassiano, especialmente nas 2 últimas partidas, me parece que o Grêmio inclusive encontrou um substituto ideal na função para o Ramiro, pelo que o Tassiano demonstrou hoje em campo. Eu acho que o Tassiano foi muito bem nesses 2 jogos. Eu não sei se
a ponto de nós dizermos que já encontramos um substituto. Eu acho que ele é um dos que está ali no bolo para disputar aquela posição. Eu me refiro mais no perfil, assim, Cristiano, porque o Grêmio com o Marinho, ele fica mais ofensivo, eu né? não tenho dúvida. É um meio atacante aberto à direita. Eu usaria outra palavra. Eu acho que o Grêmio com o Marinho ele fica desequilibrado. Porque ele deixa um espaço, e mesmo com toda a dedicação dele, com todo o esforço, ele não tem a característica de voltar. E outra, ele não tem a característica da posse de bola, que é o jogo do Grêmio hoje. Padrão do o Grêmio. padrão do Grêmio. diria... Ele é um jogador que ele pega a bola e ele é agudo. Ele vai para a linha de fundo, corta para dentro, cruza de esquerda, corta para dentro, chuta. E um exemplo é o gol que o Léo Gomes fez. No Grenal. Que ele toca, o Montoya devolve, ele toca no André, devolve. Aquela jogada não sairia com o Marinho. Porque ele ia pegar aquela bola, ia virar, ia bater de esquerda, ia fazer um furdunço. E é outro estilo, né? Então acho que o Marinho é um jogador que pode entrar no decorrer das partidas para mudar o jogo e daí botar uma pressão no lateral esquerdo do outro time e tal. E eu vejo o Montoya, o próprio Matheus Henrique, né? Que inverteu muito com o Tassiano hoje, Eles né? inverteram muito, né? Até porque quem faz aquela função, né? O Ramiro fazia e ele tinha no início pulmão para ir voltar, daqui a pouco alguns jogos ele já não tinha, né? E revezava com o Arthur na época, vocês lembram? Isso. Essa pergunta gera outro debate, Mas eu né? diria assim, dentro do esquema do Renato, que gosta de jogar com o 4-2-3-1, a gente tem que procurar jogadores que se encaixam no esquema. Então, se eu entrar com Luan, Everton, Viseu e Marinho, como é que eu vou justificar que esses 4... tirando um que seria um dos 3-1 lá da frente, vão fazer essa função dos 3 no 4-2-3-1. Eu acho que é uma situação um pouco inviável. Eu fiquei bastante satisfeito antes do jogo, quando eu vi a escalação, que nós tínhamos hoje. Claro, tem que considerar que a zaga estava com problema, os convocados, né, lesão, mas dentro dos jogadores que foram escolhidos, se o Renato quisesse manter o esquema do 4-2-3-1 com os 4 jogadores lá de característica lá na frente, tinha gente no banco. O Tardelli estava no banco, o Viseu estava no banco, mas não, nós entramos com o Maicon, entramos com o Tassiano e o Matheus Henrique. Isso. Né? São jogadores lá de ataque, não, são jogadores de meio de campo. Então eu fiquei contente com essa escolha de formatação, de elenco para jogar, porque essa escalação eu consigo justificar mais um 4-2-3-1 do que o time que vinha jogando e que deixa esse problema de um espaço no meio de campo, porque aí eu só tenho na frente da zaga 2 e os outros são muito características de atacante. Né? E então eu observava em vários jogos, olha o espaço que tem dos 2 do meio de campo, dos 4 lá na frente. E quando o time adversário atacava, a gente via a quantidade de jogadores que estavam atrás da linha da bola. Na Libertadores foi assim, o gol que o Grêmio tomou foi justamente que o Jeromel teve que ir lá na direita fazer a marcação. E a outra situação, fala no Tassiano, ele vem evoluindo e eu gostei muito que o Renato trocou hoje ele de posição, porque ele iniciou mais atrás e depois ele foi mais um pouquinho para frente para fazer uma função também de armador. E pisou muito na área, né? Exatamente, Driblou, e deu pra passe, né? Então é um jogador que vem evoluindo e eu acho que o esquema também está, não diria o esquema, eu acho que a escolha dos jogadores está evoluindo dentro do esquema escolhido. Que é um padrão do Grêmio desde o Roger, desde o Juliano aberto à direita, depois Ramiro, nessa função, né? Eu acho que o que tu colocou foi muito bom, que é o seguinte, olha, parece que o Renato viu a mesma coisa que a gente estava vendo. Né? Então aquilo que sentimento que o torcedor estava, olha, tá ficando desequilibrado. E era um jogo de gauchão que teoricamente o adversário não era tão difícil. Foi bem frágil hoje. O Juventude cometeu um erro muito grande o ano passado. Ele achou que tinha condição de subir para a Série A. Então pressionou toda uma situação de equipe para subir. Né? E ele não tinha, o objetivo era se manter. E aí, à medida que o time quer chegar lá, se fragiliza e perde. Mas eu acho que isso Tanto vale que o Julinho Camargo aí saiu, porque não concordava com essa condição, né, que a diretoria achava, e olha como é que acabou na Série B. Mas isso volta naquilo que a gente estava falando outro. Os times do interior, né, vamos dizer assim, eles estão caindo de nível. Esse Novo Hamburgo que o Inter foi lá e meteu 2-0, o Grêmio tinha ido lá com um misto e tinha feito 4. Sim. Então, assim...
Não tem, né? Tá ficando um pouco desnivelado. Né? o O Inter inclusive, perdeu um jogo, acho que pro Caxias e tal, mas ali foi uma circunstância. Sim, o jogo isso, se tu olhar o jogo, o Inter pressionou mais nesses jogos e, sabe, tem bola na trave, dando Não, uma coisa que acontece também no Inter é perceptível que o Inter, como ele tá jogando mais com o time titular, ele tira o pé nos jogos do Gauchão. E fica nítido quando tu vai jogar contra o Alianza Lima em casa e os jogadores estão dando pulmão, carrinho, etc, né? Eu acho que é justo também. Aí vai outra coisa, quando comentaram sobre o Tassiano, né? Que é a oportunidade do Gauchão. Eu acho que assim, temos tantas competições, né? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Esses meninos das categorias de base que surgem, eles podem também ter oportunidades nesses campeonatos de maior expressão. E o Campeonato Gaúcho, de certa forma, por jogar com esses times, às vezes engana, né? Eu lembro de um caso recente do Inter que tinha um Andrigo, Melhor que foi jogador eleito, do Gauchão, foi o melhor jogador do Gauchão. E depois a gente viu que o Andrigo tá jogando agora lá no Vitória e contestado, né? Eu acho que essa questão de tu trabalhar uma joia e utilizar ele nos momentos mais importantes vai fazer o jogador crescer de nível. Uma coisa é o Everton quando jogava no Campeonato Gaúcho. Outra coisa é quando pegaram o Everton e deram oportunidade para no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Mundial, que aí ele virou o Everton, que é o Everton, que se teve certeza que o Everton é um grande jogador. Ele fez gol na final da Copa do Brasil, né? Que foi um gol Sim, importantíssimo, sim, porque naquele momento o Atlético estava pressionando o Grêmio. É o teste de fogo, né? O Marcelo Grotti já fez uma defesa esplêndida, uma cabeçada, e em seguida o Grêmio faz o terceiro gol e aí alivia. No próprio Mundial que o setor entrou contra o Pachuca, era reserva. Evitou o Pachucaço, né? Exatamente. E é o que eu sempre comento, que a gente tem que ter paciência também, né, com o pessoal da base. Vamos usar o exemplo do Inter no Grenal. O Nonato foi expulso, já estavam contestando. Sim. O Pedro Lucas saiu, né, no jogo ontem, o pessoal já começou de murmurinho no Pedro Lucas. Mas sabe que os caras têm 3 jogos no profissional, eu acho, 3, Mas 4, o Nonato foi o seguinte, exatamente, o Nonato então, também resgataram a lembrança do que aconteceu com o Charles. Porque o Charles também foi assim, ele foi mal num Grenal e daí em seguida escantearam ele. Exato. Ele teve muito pouca oportunidade depois daquela atuação no Grenal. E eu acho que a própria torcida veio e disse, não, vou ter paciência, porque talvez o Inter possa ter queimado um bom jogador. Foi muito mais porque ele leva 2 cartões amarelos antes dos 30 minutos do primeiro tempo, que é uma atitude infantil. E aí excesso de motivação. E quando falam pra mim assim, mas é um menino que subiu hoje da base, parece que a gente pegou lá da primeira e botou. Não, passou juvenil, base, era profissional no São Caetano, né? Então assim, ele foi inexperiente nesse ponto, mas foi completamente desequilibrado. Agora, isso não significa que esse jogador ele não possa render grandes futuros. Ele teve um momento ruim. E muitos jogadores que sobem da base, eles sofrem justamente isso. Tem um momento do ruim e ele já é tostado completamente. E tem várias e várias. O Rafael Sobis, quando sobe lá na categoria de base, muito contestado. Chegaram a se vaiar o Rafael Sobis em campo. E olha o que o Rafael Sobis se tornou hoje, depois de tantas passagens pelo Inter, Cruzeiro, etc., voltou agora para ser o titular absoluto do Internacional, né? Então, tem que ter essa cautela com os meninos, né? Tem que ter paciência. O próprio Nonato, quando entrou no lugar do Patrick na Libertadores, entrou numa posição que todo mundo dizia, é Nonato ou Patrick? Ele entrou... Não vou dizer que ele sentiu, mas ele entrou meio perdido ali. É um processo, né, Fabrício? Ele foi se adaptando, entendeu? Então a gente tem que ter paciência. Eu sempre cito um exemplo para falar do Grêmio de novo, quando o Filipão colocou naquele Grenal o Wallace, que ninguém conhecia. Né? Quem é esse guri que entrou titular no Grenal? Mas aí, e foi sendo testado aos poucos. Tem uma questão de planejamento estratégico e a questão de investimento em base. Os clubes têm que entender que todas as receitas que os clubes têm não pagam as despesas. Então é necessário ter uma receita de venda de jogador. Para ter uma receita de venda de jogador significativa, tem que sair de uma venda de um jogador que vem da base. Então essa palavra que foi utilizada aqui, paciência, é a palavra mágica. O clube tem que ter dentro do seu planejamento estratégico a meta de fazer com que determinados jogadores da base possam dar certo, para que no final, depois de eles prestarem o serviço ao seu clube e renderem, eles possam gerar uma receita, que hoje a gente chama de receita ordinária, recorrente.
Quer dizer, ela é uma receita necessária que passa a ser lançada nos balanços e nas previsões orçamentárias dos clubes, porque sem elas não vai fechar a conta, não vai poder pagar todas as despesas. Então essas receitas, elas são fundamentais. Se nós observarmos hoje, dos 30 inscritos do Grêmio na Libertadores, tá? Quantos jogadores tem da base, e sendo que dos 14 principais, considerando como principal os titulares e os reservas imediatos, nós temos 5 jogadores da base dentro desses 14 Perfeito. principais. Eu vou só te pedir para segurar um pouquinho, Wagner e Fabrício, a gente vai ter que fazer um intervalo. Eu quero aproveitar o link do Elvis sobre planejamento, sobre receita, para trazer um recado especial aqui para nossa audiência do Nos Acréscimos da RDC TV, porque aqui, claro que a gente está falando de futebol, que é a essência do programa, mas todos nós nos preocupamos com as nossas finanças, né? Com o nosso planejamento. Vai ter reforma da Previdência agora, pode ser que tenha, então... Para falar também de planejamento a longo prazo, está aqui um economista, que é o Cristiano Costa, sabe muito bem desse assunto. E a gente quer trazer um recado dos nossos parceiros da BR Prev Atuários, o seu futuro, nosso compromisso, para você conferir agora aqui no Nos Acréscimos. Boa noite, pessoal. Meu nome é Pablo, tenho 30 anos. Aqui minha esposa Camila, 29 anos. E a Manuzinha, com 3 anos. Eu venho falar sobre um assunto muito importante: previdência. Vocês já pararam para pensar na previdência de vocês? Com quantos anos? Com quanto vão se aposentar? Então, sabe aquele dinheiro que nós gastamos em festas, em churrascos, em jantas? Nós podemos economizar parte dele, fazer um cálculo atuarial, ter todo um planejamento para se aposentar com saúde financeira após os 55 anos, 60 anos, esquecendo a reforma da Previdência. É uma previdência independente, previdência garantida. Então, entre em contato com a BR Prev Atuários para esclarecer como funcionará a sua previdência. Valeu, maravilha, dado o recado, portanto, da BR Prev Atuários, o seu futuro, nosso compromisso, parceria aqui do Nos Acréscimos da RDC TV. A gente vai prolongar, ampliar, obviamente, o nosso debate. Temos os gols para mostrar, temos fala do Renato Portaluppi, do Odair Helman, temos muito assunto para tratar no nosso programa Raiz de Torcedores, que é o Nos Acréscimos da RDC TV. Mas antes, a gente quer música, a gente quer mais som com o nosso DJ, convidado especial desta noite, DJ Denis Pulse. Solta o som pra gente, o Nos Acréscimos volta já. Nos Acréscimos, apoio BR Prev Atuários, seu futuro, nosso compromisso. Like an unstoppable train we're moving. Esse é o nosso Nos Acréscimos ao vivo aqui na sua RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui pelos canais 24 e 524 da NET. Também você nos assiste em qualquer lugar do Brasil e do mundo, sem fronteiras, para a sua audiência em rdctv.com.br e pelas nossas lives no canal do YouTube, no perfil do Twitter, especialmente em nossa página em facebook.com/RDCTV Digital, nosso programa que fala só de futebol local, só de Grêmio, só de Internacional, todos os domingos ao vivo, das 9 às 10h30 da noite, aqui na RDC TV, com reprise também a partir da 1h da manhã. Você que está chegando agora, está estranhando, cadê a DJ Sharon, né? Eu expliquei no comecinho do programa, nossa querida colega DJ Sharon Vieira foi alçar voos mais altos, foi para a Europa, ela é modelo também, vai trabalhar lá em Londres. A gente lamenta pelo programa, mas nós ficamos muito felizes pelo sucesso dela, pelo crescimento. Esse é o objetivo de todos nós, enquanto profissionais, evidentemente. E hoje nós estamos com um amigão nosso querido, que é o nosso convidado especial, que é um DJ profissional aqui das noites de Porto Alegre, do estado, nosso querido DJ
Denis Puls, que também vai nos ajudar agora a trazer a interatividade, as mensagens, a participação de você aí, gremistão, e você, coloradaço, ligado conosco no Nos Acréscimos. Como é que tá essa galera aí, Denis? É isso aí, tá bem bacana aqui, ô Júlio. O Márcio, lá de Bento Gonçalves, tá ligadinho aqui com a gente. O Euclides perguntando o que o Grêmio deve fazer para deslanchar na Libertadores. Não sei se alguém quer dar uma resposta. Vamos guardar na manga essa pergunta para daqui a pouco aí. Abração, Euclides. O Jonas, vai dar Grenal na final, hein? Isso aí, Jonas. Dizer que vai dar Grenal na final é que nem o cara dizer que vai afundar o barco do Titanic, né? Antes de ver o filme. É uma evidência. O Daniel fala, Sarrafiori merece um lugar no time titular do Inter. E já tem até lugar. Potker. Potker tá sobrando. Tá verdade. Sobrando e teve lesão, né? Vai ficar parado 15 dias. Então tá caindo de madura o daí colocar o Potker e não colocar outro bruxinho, né? Vamos falar mais do Sarrafiori em seguida. O Bruno Francisco de São Gabriel Grande também presença. tá aqui. Meu ligadinho. amigo, ele é árbitro, inclusive, da Federação Gaúcha de Futebol. Fizemos o curso juntos de arbitragem. Ele lá da fronteira. Um abração, Bruno. Obrigado pela audiência aí, viu? E é Já isso pode aí, apitar vamos... o Grenal, então. Como é que é? Já pode apitar o Grenal, então, porque o nosso Mas nível de arbitragem não tá eu não muito passei no regular. teste físico. Não passou no Eu teste não passei no teste físico. Eu comi um X-Bacon na noite anterior. Não funcionou, mas foi uma baita experiência. Valeu demais. É isso aí, continue mandando aí o recadinho que a gente vai ler daqui a pouquinho mais alguma coisa aí. Maravilha, brigadão, DJ Denis Puls. Você participa conosco em nossa live do Facebook, compartilha à vontade, manda a sua opinião também no nosso RDC Zap, o WhatsApp da RDC vai aparecer aqui no seu vídeo para você interagir à vontade conosco aqui no Nos Acréscimos da RDC TV. Senhores, conforme prometido, nós vamos usar agora boa parte desse bloco para mostrar os gols do Grêmio, né? A goleada tricolor por 6-0 sobre a equipe do Juventude. Posso ir embora já, então? Não, calma aí. Não, vai ficar dando gol até amanhã. Tá na tela para você os gols do Grêmio, portanto, né, os melhores momentos desse time, desse jogo do Agora Grêmio. eu posso ir embora. São os melhores momentos. Aliás, se não fosse o goleiro do Juventude, o Marcelo Cané, O placar tinha o placar teria sido mais elástico. Foram Não. 72% de posse de bola. Mas eu acho que Esse esse lance aí é bizarro, absurdo. cara. E o zagueiro ainda reclama, né? Cuidem as pessoas que estão atrás. Aplaudindo. As pessoas têm uma senhora que se vira assim, tapa os olhos, porque foi muito feio o lance. Esse lance mudou, né? Se já era uma tarefa difícil pro Juventude, né? Com a expulsão do seu zagueiro, ficou uma situação muito complicada. E acho que, no meu modo de ver, ali foi um divisor de águas que modificou. Esses placares elásticos aí não são placares que são comuns, né? A gente que está acompanhando o futebol, não é todo dia que isso acontece. E o Juventude fragilizado e com um a menos, né? E ainda com 2 gols que foram uma pintura, né? O gol do A entrada Luan do falta. Tassiano pela direita, uma das vezes que ele entrou, né? E só sobre essa questão da expulsão que tu falava, Zé, viu? Aí entra para falar de arbitragem, a importância de um árbitro experiente, a segurança, né, de um VAR. Claro que o lance foi explícito, né, que merecia um vermelho, mas ele não hesitou em nenhum momento. Não, pegou perfeito. naturalmente Na cartão hora. vermelho Na direto. hora. Se ele não tivesse tido essa postura, né, ou tivesse conversado antes e tal, teria tomado um outro Olha, rumo o jogo. o Juventude, na verdade, ele tá pagando um pouco pelo que fez no campeonato também, né? Teve aquela situação do Vink com o Inter, que, cara, independente de ser Grenal, né? É inadmissível que um técnico role a bola pra trás e proteja, não deixar o atacante pegar a bola, Sim. né? É inadmissível. Esse gol é uma pintura, né? Esse Isso gol aí foi um tem que fazer golaço. um quadro. Colocou com a mão, Golaço, né? golaço. E enfim, e aí demitiu o técnico também, né? Então, assim, demitir técnico nunca é uma boa, por mais que a campanha não esteja, né? E é claro que a goleada é mérito do Grêmio, né, que fez muito merecer, especialmente no segundo tempo, mas a gente vê que o Juventude está tão desorganizado que até o técnico, o Marquinhos Santos, que tem a maior parte da sua experiência lá no Paraná, treinando o Coritiba, para mim ele errou demais quando tirou o Brian Rodrigues, né, aquela velha alteração de segurança, tira o centroavante para tentar recompor a zaga, havia sido expulso o Genilson, né, o zagueiro, e o Juventude perdeu todo o seu poderio, tinha só o Dalberto correndo, se matando para tentar fazer alguma jogada, né. Assim, fica bem claro que no momento que o Grêmio fica com um a mais, a desproporção fica muito grande, né?
E o Grêmio já teve outros jogos em que teve um jogador a mais e não conseguiu aproveitar, né? Tão bem quanto dessa vez. Então, dessa vez, o Grêmio foi muito incisivo. E esse último gol, o gol do Tardelli, eu acho que é um pouco disso, né? Tu vê que o time do Juventude está tentando ainda buscar o gol. Ele toma 2, toma 3, toma 4, ele continua tentando. E quando vê, os jogadores estão todos numa linha defensiva que estão quase no meio de campo e o Luan só bota por cima e o Tardelli sai na cara do gol, né? Então, assim, eu até comentei com quem estava vendo o jogo comigo na hora, que disse, pô, o Juventude não começou a bater, eles poderiam ter tomado o terceiro, quarto e começado a bater, se fechado, eles não fizeram isso. Apesar que o Luan sofreu muita falta. Mas o Luan sofre falta em todos os jogos, a única forma de parar dele é com falta, né? Mas assim, eles não foram muito desleais em ponto de assim, vamos avacalhar o jogo, vamos abrir a caixa de ferramentas. Eles foram e tentaram, tanto que aos 35, uma coisa assim, tem uma chegada do Juventude que o Paulo Vitor faz uma baita defesa, até em 2 tempos, assim, mas o cara entra sozinho na área, nas costas ali do Léo Gomes. E acho que foi um bom jogo, acho que o Grêmio recupera um pouco daquela baixada de estima, o torcedor ficou um pouco apreensivo depois daquele 1-0 contra o Libertad, né? E eu acho que o Grêmio se recupera, alguns jogadores se recuperam também, acho que foi uma boa partida pro Luan voltar. O Luan pra mim foi o destaque do jogo hoje. Não, foi muito bem. Não só pelos 2 gols, mas pela participação de um modo geral, pela movimentação, pelas assistências. 2 assistências, deu finalização pra gol. Eu ia brincar com vocês, né, na hora que o Elvio falou, golaço de falta do Luan, o Elvio mandar um abraço pra torcida do Grêmio que vai o Luan. É verdade, exatamente. Porque o Luan não tem discussão, cara. Um baita jogador. Quem é que consegue fazer gols de falta assim? Gol de falta. Aqui no Rio Grande do Sul. Ele flutua aqui no Brasil, campo, né? Como é que vão discutir ele? Vamos discutir D'Alessandro outros, chegou a entendeu? fazer alguns Mas não ele, não gols, dá pra mas discutir ele. hoje Não, quem me desculpem faz? também, comentário do Grêmio, mas o pessoal, o Jean-Pierre no lugar do Luan, mas esquece. Bota ele pra um lado, pro outro, pra trás, pra frente, mas não mexe no Luan. É que tem uma Pra parte mim, da torcida o melhor Grêmio, do time, tem uma entendeu? parte da torcida que acredita que o Luan tem que jogar mais perto da área. Que tem na memória aquele padrão de jogo de 2016, que Copa do funcionava Brasil. muito bem, né? Que era o Ramiro, o Douglas, o Pedro Rocha, o Fernandinho, e na frente o Luan, de falso 9. Então aquele esquema tá um pouco também na memória do torcedor. Então, sempre que o centroavante começa a ser contestado no Grêmio, o torcedor do Grêmio, não, vamos empurrar o Luan pra frente, ele tá muito... E outros jogos também, os outros times pegam e seguram a marcação muito forte no Luan. Chega um, dá uma, eles se desvinculam, tem um cara na sobra sempre. Por quê? Porque toda jogada de criação passa por ele. No jogo que o Maicon tá um pouco abaixo, ou que quem tá ali na direita, agora vinha sendo o Marinho, mas seja o Ramiro, ou fosse o Juliano, quem fosse estivesse um pouquinho na direita ali, um pouco mal, que essa bola já não faz todo a meia-lua o tempo todo, indo e voltando até achar brecha, fica muito sobrecarregado o Luan e aí fica fácil de matar o Grêmio. Porque tu mata o Luan, que é o entrelinhas ali, e que é o cara da criação. Ele é a criação, né? Ele é o cérebro. Ele e o Michael, eu diria, né? Que são os dois jogadores mais exatamente. importantes. Se o Michael não tá tão bem, se sobrecarrega o Luan. E a gente sempre parte do demérito que o atacante não conseguiu e esquece do mérito do marcador, né? Exato, que às vezes, claro. dependendo do marcador que pega, tem um adversário, contra, né? adversário, cara, que joga muita bola. Sabe que a gente falou das faltas, né? E no jogo da seleção, o Brasil tá com quase uma maldição Que do jogo gol de desgraçado, falta, né? Pelo amor de Deus. E é difícil conseguir encontrar bons batedores de falta. Bom, tudo bem, não era nada mais nada menos que o Felipe Coutinho batendo a falta, né? Que é um excelente cobrador. Mas a dificuldade hoje que a gente vê antigamente, pouco tempo atrás, era uma facilidade de gol de falta, te lembra de grandes batedores de falta. A gente não enche a mão, né? Exatamente. Pode lembrar assim, rapidamente, o Zico, Juninho Pernambucano. Ramon, Na dupla Grenal teve de Neto, vários. Aqui no Inter, o Jorge Wagner, Jorge o próprio Alex também. E aí passou, essa geração passou, hoje tem uma falta na entrada da área, tu fica dizendo, quem é que vai bater? Vai bater o D'Alessandro quando tá em campo, vai bater quem? Não tem o cara. Mas tu levantou aquela questão do Luan, porque no jogo do Libertad, o Luan ia bater a falta e a torcida pediu o Jean-Pierre. Mas é que o Jean-Pierre bate muito bem falta também, e ele treina muito.
Então, naquele momento, se o Luan vai bater a falta, chamar a responsabilidade e erra, e daí sim iam pegar no pé dele, porque já tava. Mas o Renato, eu entendi aquele movimento do Renato para tentar preservar o Luan, né? Porque ele ia viver um alto ou um baixo lá. Ou porque se ele fazia o gol e se consagrava, mandava a torcida aquela bola, ou ele ia errar e daí sim ia. Mas o que é a minha concepção. Mas essa crítica, né, Fabrício, essa crítica excessiva ao Luan se deve à postura física dele, sabe? Eu tenho essa tese. Porque ele é um jogador que ele demonstra, às vezes, que nem o Nico antigamente era criticado por isso. É sonolento, é displicente, apaga. O Alex, que era um batedor de falta, o Alex do Palmeiras, do Cruzeiro, da Turquia, tinha essa característica. E nós, gaúchos, queremos aquele jogador explosivo, sanguíneo, como é um D'Alessandro, né? Mas o Luan, Mas esse futebol Claro que não, claro que não. Esse tipo de futebol Isso é um estereótipo, Mas, Júlio, o Luan é sanguíneo. Tu vê ele tentando roubar a bola. Ele rouba a bola, ele corre atrás, ele se indigna e ele apanha muitas vezes o jogo inteiro e ele não transforma aquilo num cartão amarelo pra ele mesmo. Ele se indigna, reclama e tal. Mas o ritmo do jogo dele é mais cadenciado. E ele é também um pouco de falso lento. Tu olha ele, o Luan é lento. Tu vai no estádio, cara, a passada do cara é 1,5 metro. É a mesma coisa do Jean-Pierre, Tem um entendeu? detalhe também, né? Tu tem um jogador que ele joga em altíssimo nível, que é o Luan, que é o Nico Lopes. No momento que ele não faz essa atuação de altíssimo nível, o torcedor olha e avalia, jogou nada. Não jogou absolutamente nada, porque o time perdeu e aí o cara que é geralmente o cara do time, esse jogo centraliza, né, a crítica dentro do jogador. Quantas vezes é todo esquema, né? Tudo não funciona. Vocês imaginam, se o torcedor não tem paciência com esse tipo de jogador, imagina o guri que tem que colocar da base e fazer da cena. Exatamente. Essa administração. Eu comento sempre, né? disso Paciência. Mas muito tudo tem a ver com a complicado. expectativa. Administrar a expectativa. O Luan é um cara que todo mundo tem a expectativa que ele vai entrar e fazer um gol de cavadinha todo jogo. Isso. Entendeu? Depois que ele fez aquilo, cara, a expectativa do Grêmio é que ele entre driblando e faça gol de cavadinha. O torcedor tem essa... Não tem essa paciência, né? O torcedor é o lúdico, é o passional, ele é... Mas o torcedor não é burro, ele é inteligente, ele sabe, o Luan tá abaixo do que ele poderia fazer, né? Então, também passa pelo Luan entender a forma de como durante o jogo ele pode se preservar. Daqui a pouco ele não vai tentar todas as jogadas, ele vai dar um tapinha de lado, sair, esperar uns 10, 15 minutos e tentar outra jogada mais arriscada. Só voltando no lance da bola parada, dia 5 de abril a gente tem o cara da bola parada do Inter, né? Da falta essa na frente da área. Verdade, né? que é o Paulo Guerreiro, né? exatamente. Excelente bola, a falta, né? Não digo a bola parada lateral, mas a falta frontal, gol, ele é fantástico. Ele é fantástico. Ele é muito bom. Com certeza. É muito bom. Bom, não, eu queria comentar justamente isso, porque o Inter ele acaba com esse problema, porque o Paulo Guerreiro vai ser titular. Hoje o D'Alessandro não é titular do Inter, ele é o reserva do Nicolau. O Trellis a gente deixa um pouquinho pra mais tarde, né, sabe? Às vezes você pegar uma garrafinha de Gatorade, né? Brincadeira. O brincadeira, coitado. É uma contratação que Ninguém só entendeu. explica, né? Vamos lá, contratou um centroavante, reserva, enfim, o cara vai estar ali. Se saísse o Jonathan Alves, que tinha negociações no início do ano pra ele sair. Porque o Jonathan Alves sem uma perna, ele é melhor que o Trellis. Beto, pra mim não justifica, entendeu? eu explico por quê. Mas ele tem muito mais qualidade, mais experiência, inclusive. Não, mas não justifica. Tem Libertadores. Não justifica nem pela saída do Jonathan Alves. Eu explico, porque nunca olham pra categoria de base pra suprir uma carência. Então tu vai pegar um jogador, por exemplo, o Trellis, fez base no Flamengo, não deu certo. River, deu certo. Foi pra Colômbia lá, não deu certo. O único time que ele deu certo foi no Vitória da Bahia. E ainda, né, em altos e baixos. Quer dizer, aí tu vai fazer um investimento pra trazer um cara, em vez de apostar no menino da Bahia, sabendo que logo ali na frente tu vai ter o Paulo Guerreiro e tu já contratou o Sobis, né? Porque tu já tem o Sobis que pode fazer essa função. Não tem porquê. Bom, aí, enfim, tem outras situações que... Não, é complicado, mas é complicado. Trava o Pedro Lucas. Comentando o que o Wagner falou, aí vem aquela, né? O Inter não tem dinheiro, o Inter, né? Pô, 1,5 milhão o Inter pagou pra ter o Trellis, cara. Então podia ter guardado aquele dinheirinho ali pra investir num Arangues, de repente, quem sabe, ali mais além, entendeu? Então, como o Wagner falou, já tinha o Sobis. Pedro Lucas a gente sabia que ia começar o ano titular. Então não precisava, ainda mais tendo o Jonathan Alves vai ou não vai, entendeu?
Então, não, Deixa essa aí não tem ele, explicação. deixa o Jonathan Alves até onde der estourar, isso que jogasse, enfim. E o Jonathan Alves, ele não é um bom jogador, mas ele não é desprezível, Exatamente, entende? exatamente. O Trellis, Na Libertadores ele foi bem, chegou até a ser sondado pelo Grêmio, né? Fez um gol no Mas da Grêmio. outra ainda, né? Na outra, não. Na terceira, outra, ele né? fez um gol no Grêmio, Fez, com o Barcelona de fez, Guayaquil, né? exato, No Arena. do título, o Grêmio foi campeão, né? Exatamente. Falando em Libertadores, falando em Grêmio, Renato Portaluppi enfim terá, senhores, a sua estátua inaugurada oficialmente amanhã, Amanhã, a partir 6 das horas 18 da tarde. horas, 1 quilo de alimento. na rampa oeste da Arena do Grêmio, o torcedor está convidado a levar 1 quilo de alimento não perecível, né? E vivenciar esse momento, que é um momento histórico do Grêmio, né? Eu acho que o clube de futebol, ele precisa da figura do ídolo. Né? Então ela é uma figura que alimenta o marketing, alimenta a história do clube, Movimenta a paixão da movimenta a torcida. paixão do torcedor. E o Renato, o Grêmio tem o privilégio de ter o Renato, né? E cumprindo uma trajetória que poucos atletas conseguem cumprir, né? É uma lista muito pequena dos atletas que foram campeões, por exemplo, da Libertadores, como jogador e como treinador. Né? O Grêmio tem no Renato uma história de retomada de títulos enquanto treinador, né? Que o Grêmio vinha de um período muito longo sem títulos e ele conseguiu quebrar isso. Então, quando daqui alguns anos, quando nós formos contar para os nossos netos, a gente vai contar que aquele mesmo jogador que nos deu o Mundial, que nos deu a primeira Libertadores, ele voltou e nos resgatou de um período que foi muito ruim para a torcida do Grêmio, né? Então é muito louvável a ideia da estátua dele em vida ainda, para que ele possa também vivenciar isso, né? Parabenizo o Grêmio E justamente por causa disso, reconhecê-lo em vida ainda. em vida, E muitas em pessoas vida. que estão criticando que o cara vai receber uma estátua, aquilo vai aumentar o ego dele. Cara, eu tenho certeza que aquilo vai fazer tão bem pro torcedor do Grêmio que aquilo ali não vai afetar o trabalho dele. E eu já digo aos torcedores do Grêmio, estejam preparados para perder o Renato novamente, porque assim como ele, enquanto jogador, ele saiu do Grêmio, É natural de um profissional. como treinador, ele vai sair do Novos Grêmio em algum desafios, momento. né? Novos E ele, vamos combinar, a gente estava falando aqui da seleção, ele hoje é um dos cotados para assumir a seleção. Não sei se vai ser ele, mas ele tem essa ambição e o nosso vazio, vamos combinar que tem um vazio de treinadores novos. Está numa entre-safra. Tá numa entre-safra E forte, detalhe né? assim, ó, é importante que a gente falou, hoje em outro programa de outro canal se falou uma entrevista com o André Sanches que ele fala, né? O dinheiro fala mais alto às vezes. Vamos lá, o Renato tá ganhando 1 milhão no Grêmio, tô supondo, tá? Não sei valores. E aí chega o Flamengo e oferece 2,5 milhões. Pensa, ele é um profissional do esporte, né? Daqui a pouco ele pode bater no teto. No outro ano ele não pode ser mais nada. É mais dinheiro. E querendo ou não, o Renato ganhou a Copa do Brasil com o Grêmio, ganhou uma Libertadores com o Grêmio, Recopa, Gauchão. Ele chegou num teto onde ele chegar, dali ele, pra fazer melhor que você, tem que ser campeão mundial. Mas mesmo assim ele já chegou no auge do Grêmio. E aí tem a questão profissional de ter novos desafios, né? A gente vive numa província chamada Rio Grande do Sul, que a gente vive no nosso país solitário aqui, né? Rio de Janeiro, a exposição... Por exemplo, se o Renato tivesse feito o que fez no Grêmio, no Flamengo, hoje ele já estava na seleção. Sim. Hoje ele já estava na seleção. Não sei se ele já estaria, mas ele... Estaria super cotado. O Tite... Mas só pegar um exemplo, o Mano Menezes fez uma bela temporada com o Grêmio quando surgiu, né, pra grande mídia aqui na Série B, depois foi vice-campeão da Libertadores, mas foi jogando a Série B com o Corinthians que ele se notabilizou pra seleção, né? Isso eu não tenho nenhuma não dúvida. tenho a menor dúvida de que o fator dali do centro da exposição São Paulo, midiática é exato. fundamental. Mas tem uma outra coisa que é importante, que é o seguinte: o Renato, quando essa vinda dele, além dele ter tirado o Grêmio dessa histórico de muito tempo sem ganhar, de dado um título que, igualou o Grêmio ao Santos do Pelé e ao multicampeão São Paulo, né? Só 3 times são tricampeões da Libertadores. Ele também institui dentro do Grêmio um padrão de jogo que o próximo técnico que vier, o Grêmio vai contratar um técnico que preserve as mesmas características, né? Então, assim, o Grêmio, ele deixou um legado de títulos e um legado de trabalho, de dinâmica de jogo, que hoje o Grêmio, dentro de uma gestão, né, que já chega ao seu
vai iniciar o seu estamos no 5º ano, né? Gestão Romildo, que o Grêmio amadureceu em termos de gestão, não só na parte financeira, não só na parte de categorias de base, mas também no futebol profissional. O que pode ser um grande diferencial para o Grêmio para daqui a alguns anos. Sim. Né? Quer dizer, vem outro técnico. Assim como o jogador entra naquele sistema e se adapta, o Grêmio criou hoje um padrão né, de jogo, um padrão de gestão, um padrão de organização patrimonial que vai ser fundamental para que não só diante da competição midiática, que vai cada vez ficar mais desigual, porque a gente viu que os novos contratos de TV deixaram Flamengo e Corinthians num patamar acima, mas financeiramente. Quer dizer, pro Cruzeiro, pro Atlético, pro Grêmio, pro Inter competirem com Flamengo, Palmeiras e Corinthians, vai precisar ser melhor que eles na gestão do futebol, na gestão profissional e na gestão da categoria de base. Se nós não formos melhores que eles, esses 3 pilares, não vai ser no patrocínio. Não vamos ser dentro de campo. Tá? Isso está muito claro. Né? Isso está muito claro. O Flamengo não ganhou nada até agora, mas daqui a pouco vai beliscar. Porque a diferença de investimento é muito grande, né? Vamos rapidinho ouvir Renato Portaluppi, que comenta na sua entrevista coletiva dada após a partida de hoje em Caxias, sobre a sua expectativa, né, de ver a sua estátua, enfim, começou como uma brincadeira, parecia no início, mas foi efetivada e amanhã, como dissemos, será oficialmente lançada na Arena do Grêmio. Fala Renato Portaluppi. Eu acho que o mais importante de tudo é que eles têm jogado. E dado quando dou recado, é uma dor de cabeça para mim, mas eu sou pago para decidir e eu acredito que o mais importante de tudo, apesar desse rodízio, tá todo mundo feliz, tá todo mundo jogando bem. Tá nervoso, ansioso, pensando na estátua de amanhã, no evento? Como é que tá o Renato no evento de amanhã? Muita gente pegando no meu pé, o próprio presidente, mas amanhã a gente vai estar lá. Fico muito feliz desde já. Tô nervoso sim, pode ter certeza. E não é de hoje não, já a semana toda. É uma grande homenagem, não é para qualquer um. Então, desde já agradeço ao presidente, à diretoria do clube, ao presidente do conselho, os conselheiros todos e à nossa torcida. Essa torcida que sempre esteve do meu lado, muita gente fala que o Renato é o maior ídolo que o Grêmio tem. Eu me considero um ídolo sim, mas eu me considero um dos ídolos. Desde lá do passado, antes mesmo de eu ter chegado no Grêmio, com o grupo que eu pude ganhar vários títulos com a camisa do Grêmio, com esse grupo maravilhoso que eu trabalho hoje como... Aí, portanto, um trechinho, né, da fala do Renato Portaluppi, nosso agradecimento especial à Grêmio TV, que contribui sempre com as imagens aqui no nosso Nos Acréscimos da sua RDC TV. Daqui a pouco a gente vai falar mais ainda do Grêmio, vamos também falar do Internacional, vamos falar da expectativa para os próximos jogos desta semana, os jogos de volta. Cá entre nós, né? O Grêmio já está totalmente classificado. Eu acho que tem que colocar 8, 10, tem que fazer mais gols, entendeu? É uma utopia, né? Falar em Juventude, aplicar um placar aqui na Arena, e o Inter com uma excelente vantagem também sobre o Novo Hamburgo. É o nosso papo, próximo bloco aqui do nosso Nos Acréscimos, mas antes, meu querido DJ Denis Puls, com mais música pra gente, nosso convidado especial, DJ Denis Puls, aqui no Nos Acréscimos da sua RDC TV, que volta já. Solta o som! Nos Acréscimos, apoio BR Pré-Vetuários, seu futuro, nosso compromisso. Esse é o nosso Nos Acréscimos ao vivo aqui na sua RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui pelos canais 24 e 524 da NET. Hoje contando com a parceria do nosso querido DJ, convidado especial, nosso parceirão, DJ Denis Puls, responsável pelas picapes sonoras aqui da sua RDC TV. Hoje, aproveitando, DJ Denis, divulga também as tuas redes sociais pra galera te contratar para eventos, festas em geral, colocar aquele som top de qualidade. Como é que funciona? Instagram, DJ Denis Puls, só procurar lá, Facebook também, e também acessar o site www.movinDJs.com.br
Dennis Pools, aí tem todo o meu release lá, fica à vontade e entrar, bater um papo também, conversar bastante sobre música, tô aí aberto. Esse é o verdadeiro Dennis DJ, viu? O outro lá é cópia. Outro é cópia. Esse é o DJ Dennis Pools com a gente aqui no Nos Acréscimos, aproveitando aqui a tua participação especial hoje, Dennis. Já traz pra gente aí mais recados da nossa audiência, da torcida tricolor, da torcida colorada, que interage conosco em nossos multicanais de interatividade aqui da RDC TV. O Heitor da cidade Vale Real, parabéns pelo programa, Grêmio vai ser campeão. Valeu, Heitor, abraço. O Marcelo aqui, boa noite, sou colorado, gostaria de saber por que não coloca o Camilo para jogar. Ele acha que daria mais candência ao time que está agora, o Inter, né? Marcelo. Abraço, Marcelo, daqui a pouquinho nossos colorados já respondem aí. O que mais aqui? Trellis tem tudo para fazer o gol do título da Libertadores. Felipe de Capão da Canoa. Sim. Efeito Gabiru. Tem 2 pernas, tem 2 pés, tem tudo. Tem tudo. Isso aí, provável. Você segue participando com a gente aqui na interatividade do nosso Nos Acréscimos. Lembrando, né, que a nossa live fica gravada. Daqui a pouco você pode continuar compartilhando. E à 1 da manhã temos a nossa reprise nos canais 24 e 524 da NET. Por que o Camilo não joga, Fabrício Berto e Wagner Jung? Eu acho que é aquilo que a gente comentou no início. Eu acho que um meia, né? Um meia, claro, eu concordo com o Wagner. O Inter joga num sistema diferente, o Odair gosta de jogar num sistema diferente. Mas quando joga o time reserva, um time misto, aquelas peças não estão bem encaixadas para desempenhar o mesmo sistema que o Odair faz com o time titular. Então, para isso, precisa de um meia. Ontem, quando o Camilo entrou contra o Novo Hamburgo no meio da semana, já fez a diferença no jogo. Acho que é por isso que o nosso amigo aí comentou. Ontem, quando o Sarrafiori entrou também, já deu uma diferença. Foi quando saiu os 2 gols do Inter. Então, quando é o time alternativo, que não é o time principal, eu acho que um meia faz muita diferença. E até como falou o Wagner, de repente, agora que não tá o Pote, de repente colocando mais alguém ali, um meia, um jogador assim que possa flutuar e agregar ali no meio campo, acho que seria uma boa alternativa. Maravilha. Tem uma coisa que eu vou levantar a bola, né? Possível saída do Camilo no meio da temporada, que pode acontecer na janela, né? Talvez isso a cautela de não utilização do Camilo, né? E um pouquinho mais de rodagem pro Sarrafiori. São decisões que às vezes a gente fica se questionando, né? Por que o Odair não faz? E eu acho que é muito por causa disso. Eu acho que o Internacional não tem um planejamento futuro pro Camilo no grupo. Já aproveitando, Wagner Jung, o nosso tempo passa rápido demais aqui. Eu quero agradecer demais a tua parceria, a tua disponibilidade em participar conosco aqui do Nos Acréscimos. Também pedir para tu divulgar mais ainda as tuas mídias da Rádio Inferno. Teve reforço essa semana, né? Saiu no bid. Saiu no bid. Vou mandar um abraço pro pessoal da Rádio Inferno que está acompanhando o programa. A gente recentemente contratou o Carlos Lacerda, da Rádio Grenal. Colorado agora. Colorado, né? Se assumiu Colorado como se ninguém soubesse. No final do ano passado ele esteve conosco como isento aqui. Que cara de pau que tu é, Lacerda. Pelo amor de Deus. Juliana Zanata, contratação também da equipe. Esperamos que essa semana a gente tenha novidades, mais novidades. Quer dar um spoiler aí? Primeira mão. Eu posso contar outras novidades. A gente está lançando um canal do YouTube que vai ter vídeo todos os dias, exclusivos para a torcida colorada, com entrevistas, participações da torcida, cara, coisas bem diferentes. Então, fica ligado na programação da Rádio Inferno, procura lá no YouTube, Rádio Inferno, acompanha nossas jornadas e também através do Facebook, né? Se o seu Azul Inferno é meu destino. Beleza, já aproveitando o teu palpite agora pro jogo de volta Inter e Novo Hamburgo, quarta-feira, 9h30 da noite, no Gigante da Beira-Rio. 2-0, gol do Nico Lopes e do Victor Cuesta. Aí, ó, só quer gringo fazendo gol. Virou moda agora, né? O primeiro jogo foi assim, vamos tentar mudar um pouco. O menino Sarrafinho já deu o que tinha que dar ali no gol do Gauchão ali. Vamos esperar um pouquinho mais pra fazer na Libertadores. Valeu, Wagner. Obrigado pela parceria aí. Fabrício Berto, grande presença, Júlio. Pai do Enzo, grande colorado. Dar os abraços aí, agradecer a audiência da RDC TV, todos os colorados estão nos assistindo. Os amigos do Grupo Colorados de Rinha, o Fabiano Silva, que é o preparador físico do Tubarão Futsal, o Luciano Cezimbra, Rogério Bastos, Leonardo Cardoso, Ricardo Zimmermann, Maurício Berto e o Enzo, ó,
Beijo, filho. Daqui a pouco o pai tá chegando aí pra gente tocar o terror aí. Show de bola. E o teu palpite para o jogo de volta agora? Tô com o Wagner, acho que é 2-0, cara. 2-0, um jogo tranquilo, né? Um jogo que o Inter vai administrar tranquilo pra esperar se Deus quiser, o time da semifinal, que deve ser o Caxias, que empatou no final do jogo agora contra o Aimoré. Né? O Aimoré parece que teve expulsão, então acho que o Caxias em casa é muito mais forte. Que pra mim é o melhor time do interior no Gauchão. A gente já falava desde o início, né? Quando eu vim aqui, é o melhor time do interior. Então vai ser bem complicadinho ali, a semifinal talvez. Acho que vai ser um jogo bem duro, assim, pra gente poder chegar na final. E só pegando um gancho rapidinho, Fabrício, a gente fala muito de técnico, o Pingo é uma grata revelação. Né, ex-jogador de futebol, como técnico do Caxias, tá fazendo um baita trabalho. E o Pingo também deu a sorte, digamos assim, de pegar uma base já meio pronta, assim, do Caxias, o que facilita o trabalho dele, né? Ele parte do princípio do Diniz, né? Não rifam, né? Exato, um negócio toque de bola, valoriza a Foi o Gava, Foguinho, tem uns jogadores, o próprio Jean, que é o capitão, o zagueiro, então tem uma base ali que o Caxias já teve, que facilita o trabalho do Pingo. E parece ser um dos times do interior que tem mais chance de incomodar aí. Verdade. Acho que ele cruza com o Inter na semifinal, né? Sim. Exatamente. Inclusive, já vou dar minha opinião aqui, ó. Campeão do interior esse ano. Caxias vai ser campeão do interior esse ano. Se eu acertar, eu volto. Se eu não acertar... E rapidinho também, o Bolívar tá se afirmando como um bom técnico, pode treinar o Inter no futuro próximo? No futuro, né? Ele tá trabalhando, ele e o Patrício já tem um bom tempo de trabalho, né? Dessa comissão técnica, estão desempenhando um bom trabalho no Novo Hamburgo, que não classificou no passado, né? Ficou entre cair, ficou naquele limbo. Então, que bom que o Bolívar tá se saindo bem aí. General Bolívar. Maravilha. Sucesso pra ele. Tá tendo uma rodagem, eu acho que é importante ele rodar bastante. E agora o primeiro teste de fogo dele, né? Tá se saindo relativamente bem. Eu torço muito porque o Bolívar dê certo. Com personalidade ele tem, né? Perfil ele tem. Daqui a pouco um pouco mais de experiência para ele conseguir chegar onde ele quer. Valeu, senhores. Muito obrigado. Nossa dupla gremista, Cristiano, sempre um prazer te receber. Obrigado pela parceria. Vou te perguntar o palpite também para Grêmio Juventude. Vamos botar aí, ó, 4-0 pro Tricolor e um gol do Luan, tá? O palpite é esse aqui, ó. O Luan, ele fechou hoje 73 gols pelo Grêmio e empatou com o Paulo Nunes. É o 15º maior artilheiro da história do Grêmio. E ele, fazendo um gol, empata com o Renato e com o Loivo. Vai a 74, se torna o 13º maior. Daí depois, olha que interessante, o próximo jogador é o Jonas. 78 gols. E daí depois vem o Osvaldo, daquele super time da década de 80, né? E daí a coisa já, o sarrafo já mais assim, que são mais de 100 gols. Sim. Então o Luan aí caminhando para chegar nos 100 gols aí e ficar entre os 10. Ele tem que fazer 110 para ficar entre os 10 maiores artilheiros da história do Grêmio. Então meu palpite é o Grêmio tocando 4-0 no Juventude, pelo menos um do Luan para seguir nessa trajetória. Abraço para os dementes do São João, para a turma da Corneta, para o pessoal do Treta Tricolores, para o pessoal lá do Mimizentos do Rio de Janeiro, lá o pessoal do Fla-Flu. E é isso aí, eu acho que o Tricolor tá se achando, fez uma boa partida e agora vai rumo ao título do Gauchão. Valeu, maravilha. Obrigado, Cristiano. Valeu. Elvio Henriqueson, prazer te receber. Bem-vindo conosco sempre aqui no Nos Acréscimos, para falar também da tua experiência da próxima vez um pouco mais nesse MBA, que é um projeto muito legal do Grêmio, né, em parceria com a Unicinos, gestão de clubes de futebol. Bem-vindo sempre, viu? Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição para responder a pergunta bem objetivamente do nosso telespectador, o que o Grêmio precisa fazer para melhorar na Libertadores. Eu penso que nessa escalação do 4-2-3-1, a escolha desses 3 jogadores do 3-1 tem que ser mais composição de meio de campo, de forma que a gente não fique com aquele espaço que ficou e tenha mais um poder na marcação. A Gauchão é um nível de exigência, Libertadores é outro, não dá para pensar que vai se entrar da mesma forma. E acho que a dupla está classificada. Na próxima fase, o principal problema vai ser a composição das equipes entre Gauchão e Libertadores pelo calendário, que é o que a gente falou. Agradeço e um abraço a todos. Com certeza. Muito obrigado, valeu, bem-vindo sempre conosco, Elvio Henriqueson. Nós agradecemos demais a você que esteve conosco em mais uma edição do nosso Nos Acréscimos, que conta com a parceria da BR Prev Atuários, seu futuro, nosso compromisso. DJ Denis Puls, foi um prazer inenarrável tê-lo conosco. Obrigado pela parceria, bem-vindo sempre, viu? Eu que agradeço. Precisando, tô aí. Com certeza, valeu mesmo. E não esquece de seguir ele lá no Instagram, @Denis...
Denis Puls. @DenisPuls para você seguir, ficar por dentro e também convidá-lo aí para o seu evento, para a sua festa. Realmente vai ser top demais. O Nos Acréscimos volta ao vivo no próximo domingo às 9 horas da noite aqui na sua RDC TV. Lembrando da reprise logo mais à 1 hora da manhã pelos canais 24 e 524 da NET. Muito obrigado pela sua parceria. Valeu demais a sua audiência. Uma excelente semana a todos. Um grande abraço e humildade sempre. DJ Denis Puls para finalizar daquele jeito. Enquanto a gente faz umas embaixadinhas aqui, solta o som! Do teu cavalo feito no cabelo ao vento, e o sol clarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Nos Acréscimos, apoio BR Pré-Vetuários. Seu futuro, nosso compromisso.